Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Isaías 53, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores, ou pelos transgressores, intercedeu. Até aqui. Isaías 53 é um daqueles textos mais belos e ao mesmo tempo mais complicados da Bíblia. Por que complicados? Porque o ambiente em que ele foi produzido foi um ambiente em que ele gerou como texto uma grande dificuldade para o povo de Deus. O povo de Deus que sempre aprendeu a pensar na chegada do Messias em termos de categorias reais. Quando se falava do Messias para um judeu, até Isaías e até o ministério de Isaías, o que vinha à mente desse judeu era a imagem de um Messias glorioso, reinando, absoluto. Salmo de número 2, com um cetro de ferro com o qual ele regerá as nações. Então o Messias dos judeus sempre foi, no imaginário coletivo dos judeus, um Messias triunfante, um Messias vitorioso, um Messias real. Mas de repente vem Isaías com o seu ministério profético extremamente importante e começa a desenhar a trajetória do Messias em termos não tão reais. Reais no sentido de realeza. Em termos não tão triunfantes. Em termos não tão empolgantes. Em termos não tão gostosos de serem tratados. Isaías trabalha a vinda do Messias como a vinda de um servo sofredor. Não será apenas um rei com cetro de ferro, mas será um servo com mãos calejadas. Não será apenas um rei com um trono imponente, mas será um servo cujo trono é o chão de terra batido, onde ele coloca seus joelhos para lavar os pés dos seus discípulos. O Jesus, o Messias, que se apresenta já na profecia de Isaías, não é um Jesus que vencerá todos os desafios, mas um Jesus que em algum momento será vencido por eles. Aliás, esse texto é extraordinário por causa disso. Porque esse Messias que aparece em Isaías 53 não tem nada daquele Messias real, descendente de Davi, que os judeus tanto faziam questão de esperar. Mas é um Messias que vai sofrer ao ponto de dar a sua vida como humilhado, desprezado, desfigurado e assim por diante. Um dos meus trabalhos de curso no seminário foi exatamente fazer uma
um estudo aprofundado desse texto de Isaías 53. E o fato é que Isaías 53 não encontra nenhuma possibilidade de aplicação ou de interpretação em função de alguma personagem histórica de Israel. Não houve na história de Israel qualquer mártir que tenha feito um sacrifício nos termos de Isaías 53. Então Isaías 53 joga para o absurdo a ideia do Messias. Não dá mais. É impossível um Messias assim. Impossível um Messias que por um lado seja rei e que por outro lado seja servo sofredor. Impossível um Messias que por um lado tem um cetro de ferro e por outro lado uma mão que se nega a se defender. Impossível um Messias que por um lado reine sobre as nações e que por outro seja desprezado por elas. Então para os próprios judeus, Isaías 53 foi um balde de água fria. Porque as esperanças messiânicas foram a zero. Apenas pequenos grupos continuaram mantendo a esperança. Porque a vinda de um Messias nessas categorias, além de improvável, parecia impossível. Até que, em Nazaré, surge Jesus. Até que um tal filho de José e de Maria começa a pregar o arrependimento aos pobres, e dar vista a cegos, e libertar cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele chega, Isaías 53 e Salmo 2 encontram a sua harmonia. Quando Jesus se apresenta, de um lado poderoso, porque até aos mortos dá ordens, a natureza lhe obedece, demônios saem correndo ao som da sua voz, mas homens o desprezam, lhe batem no rosto, tentam jogá-lo do precipício. E tudo o que está previsto em todos os textos messiânicos do Antigo Testamento encontra cumprimento na figura extraordinária de Jesus Cristo. Por isso ele recebe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Esse é o Jesus em quem nós cremos. Esse é o Jesus de Isaías 53. Esse é o Messias de Isaías 53. Esse é o Deus que nós glorificamos nesta noite com as nossas vidas. Amém, irmãos? Porque em Jesus nós descobrimos o Deus que cumpre todas as suas promessas, por mais impossíveis que pareçam. Em Jesus, Deus cumpriu todas as suas promessas. Não há promessa que ele não possa cumprir na minha vida e na sua vida hoje. Amém, irmãos? Então Isaías 53 é dessa beleza e dessa profundidade, porque só encontra a razão de ser na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí nós aprendemos algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o que Jesus fez e para que ele fez o que fez, como está descrito nesse texto. Porque esse texto faz algumas afirmações sobre Jesus que devem determinar a nossa vida hoje e a caminhada que nós vamos empreender com a nossa vida daqui para frente. E a primeira lição, primeira afirmação que é contundente nesse texto e que deve nos ensinar alguma lição, é a afirmação de que Jesus foi desfigurado. Essa é a primeira afirmação. Ele foi desfigurado. No versículo 2 do seu texto, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. A ideia de um Jesus sofredor, que foi sofredor especialmente na sua entrega voluntária para a cruz, e que foi desfigurado, sobretudo nesse momento em que era entregue à morte, não tem nada de atrativo para a humanidade que nós conhecemos. O Jesus da cruz, sendo ele um Jesus desfigurado, não tem nada a ver com os retratos reais que as pessoas esperavam ver nos seus reis, nos seus líderes, nas suas autoridades. O Jesus que Deus enviou a essa terra não tinha atrativos estéticos, pelo contrário, submeteu-se à mais trágica desfiguração. Mas ele fez isso, irmãos, não para que nós pudéssemos hoje viver em função de uma aparência melhor, mas para que nós descobríssemos de uma vez por todas que a verdadeira beleza é a interior. Jesus foi desfigurado para que eu e você descobríssemos que é na face desfigurada de um homem que foi entregue à morte voluntariamente que Deus escondeu todo o seu projeto de salvação, naquela face sem nenhum brilho especial, naquela imagem sem nenhum atrativo mais extraordinário. Deus escondeu a salvação das nossas vidas, a libertação do nosso coração. Na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, estava oculta toda a glória do único Deus.
Então eu preciso aprender de uma vez por todas que a ação de Deus não tem nada a ver com as aparências, tem a ver com o coração. O que acontece quando Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, é enviado à casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé um rei? A Bíblia diz que passa o primeiro filho de Jessé e que logo Samuel pensa, deve ser este. Olhe só a sua aparência. Filho mais velho, mais alto, mais imponente, deve ser esse. O que é que Deus responde para Samuel? Samuel, não te encantes com a aparência dele, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Porque Jesus foi desfigurado, eu aprendo que os meus olhos devem ser muito mais treinados para ver corações. Que a minha preocupação com beleza, com estética, tem que estar muito mais ligada àquela beleza, àquela estética que vem da alma. Que mais que ficar me preocupando com o espelho do banheiro, com o espelho do carro, eu tenho que me preocupar com o espelho da alma. Porque beleza de fato é aquela beleza que vem de dentro. Irmãos, por mais belos que nós sejamos, e a nossa geração se esforça por ser bela, não vai conseguir protelar muito os efeitos da própria vida, do envelhecimento e daquilo que nos acomete a todos. Mas uma beleza ninguém pode nos tirar. É a beleza da nossa fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa beleza põe formosura no nosso rosto. O coração alegre aformoseia o rosto. A gente precisa parar de se encantar com os apelos estéticos do mundo em que a gente vive. Atores, atrizes, Big Brothers, essa companhia limitada. Essas pessoas não são bonitas. Bonito é quem honra e teme a Jesus. É isso que diz o Salmo 15. O cidadão no céu não se encanta com o perverso, mas honra os que temem ao Senhor. Eu quero ver mais beleza nesse mundo, mas uma beleza que venha de Deus. Não uma beleza do carro novo, não a beleza da casa bem pintada, mas a beleza de um coração apaziguado no poder do Espírito Santo. Irmão, minha irmã, sua vida pode ser muito bela, mas só na força que vem de Deus. De resto é fachada. O que é que Jesus disse dos fariseus? Vocês são como sepulcros caiados, bem pintadinhos, limpíssimos por fora, mas por dentro ainda é sepulcro. Eu não quero uma vida sepulcral, não quero. Não quero cuidar da fachada. Vou até dar um trato de vez em quando. Mas não é a preocupação fundamental. E nessa noite, nós peçamos, acima de tudo, que Deus nos faça belos por dentro. Amém, irmãos? Que tenhamos uma beleza de Cristo nas nossas vidas. Porque Ele foi desfigurado, não para a gente ficar por aí correndo atrás de beleza, mas para que nós aprendêssemos que a verdadeira beleza vem de dentro. Por isso Moltmann diz que a beleza da realeza de Deus, do Deus unitrino, não está estampada nas coroas dos reis, nem nos triunfos das suas vitórias. Mas a beleza da realeza do Deus unitrino está estampada na face do crucificado e na face de todos os oprimidos que Ele salvou e de quem Ele se tornou irmão. Quer ver beleza? Olha para alguém que ama Jesus e você vai ver uma pessoa lindíssima na sua frente. Quer ver beleza? Olhe para o coração de alguém que teme ao Senhor e você vai ver uma pessoa lindíssima na sua frente. Segundo, o texto nos diz que Ele foi desprezado. E isso está no versículo 3. Quando o nosso texto diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos nenhum caso. Sua passagem foi desapercebida, é isso que Isaías está dizendo. João vai repetir isso lá quando diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi desprezado, meus irmãos, e não existe nada pior no mundo que ser desprezado. Ser tratado com indiferença. Você gosta de ser tratado com indiferença? Alguém me disse certa vez que prefere ser odiado do que tratado com indiferença, porque quem odeia se preocupa. Você sabia disso? Que quem odeia se preocupa? O que será que ele está fazendo? Será que aquele negócio deu certo para ele? Quem odeia se preocupa o tempo inteiro. Lembra, percebe quando você chega: olha quem está aqui, eu não acredito que ele fez isso de vir aqui hoje. Eu não acredito que ele teve essa coragem de me ofender desse jeito, vindo aqui, ele sabia que eu ia estar aqui também. Quem odeia, Guimarães Rosa dizia isso: quem odeia leva o outro para a cama, carrega o outro para lá, para cá. Quem odeia, ama, de tanto que pensa. Mas quem é indiferente mata. O indiferente já matou no coração. Por isso, se está vivo ou morto, fora, não muda absolutamente nada. A indiferença é o pior mal da humanidade.
Não é que nós sejamos rancorosos, magoados, mas é que nós já não liguemos mais. Aliás, esse é um desserviço que a televisão presta, né? Porque a gente vai acompanhando a miséria no mundo e chega uma hora que a gente já não liga. Nunca assistiu uma matéria sobre a fome no mundo comendo? Nunca assistiu uma matéria sobre o sofrimento no mundo deitado, debaixo do edredom, ar-condicionado ligado? Ai, que triste, né? E o jogo? Quanto será que tá? Vou pôr lá. Não é assim? A indiferença é a morte do amor. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. E Jesus foi objeto da mais dura indiferença. Para quê? Por quê? Não para que nós fôssemos admirados, não para que nós fôssemos considerados importantes, não para que nós fôssemos o alvo da atenção de todos, mas para que nós aprendêssemos que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Jesus foi desprezado porque ele não estava com o objetivo de agradar homens, o seu objetivo era agradar a Deus. Quando Pedro e alguns discípulos são presos em Atos dos Apóstolos, as pessoas que os prendem dizem assim: parem de pregar esse nome e nós soltamos vocês. E Pedro se levanta e diz assim: mas quem falou que nós estamos preocupados com isso? Mais vale agradar a Deus do que a homens. E aí a Bíblia diz que eles foram açoitados e que saíram dali rejubilando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Cristo. Importa agradar a Deus e não homens. E olha que eu estou falando isso aqui na condição de pastor, que tem como uma das maiores tentações do ministério agradar. Ou você acha que eu não sofro na hora de preparar um sermão, cheio do desejo de você sair daqui agradado de mim? Pastor quer agradar. Não deve, mas quer. Quer ser bem sucedido ministerialmente, quer que as pessoas gostem de ouvi-lo. Mas o sucesso ministerial, a ideia de que as coisas estão dando certo, isso sempre povoa a nossa mente, a sua também, no seu trabalho, em todo lugar. Você quer agradar, quer ser agradável, quer ser bem-sucedido. Mas o nosso compromisso não é com o sucesso, o nosso compromisso é com a vontade de Deus. Por isso que Calbart diz que o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. O falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. Padre Vieira, num livrinho chamado Sermões Escolhidos, um livrinho muito legal, reunindo algumas pregações que ele fez, pregações extraordinárias, tanto do ponto de vista da teologia, como da linguagem e da contextualização, um homem fantástico. Padre Vieira diz assim: ouvi, semeadores do evangelho, prestai atenção, pregadores de sermões, que ao ouvirem vossos sermões, as pessoas não saiam contentes de vós, mas que saiam descontentes de si mesmas. Que as pessoas ao ouvirem os seus sermões não saiam contentes de vós, mas descontentes de si mesmas. Por isso eu vim aqui pisar no seu coração. Aquilo me tomou de um jeito, eu falei: Senhor, as pessoas precisam conhecer a tua face. E que ele nos moa na sua moenda santa, a fim de que nós não sejamos mais os mesmos para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém, irmãos? Porque ele foi desprezado para isso. Para que a gente entendesse que a gente tem que agradar a Deus e não homens. Terceiro, o texto diz que ele sentiu dores. E se há alguma coisa que ele não precisaria sentir nunca, eram dores. Versículo de número 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O Deus que encarnou-se em Jesus fez isso voluntariamente e só sentiu dores por causa dessa decisão. E quantas vezes nós ouvimos, principalmente há coisa de 10 anos, mensagens nesse texto que nos queriam fazer acreditar que porque Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades e dores, que nós não podemos mais ficar doentes. Quantas vezes? Quantas vezes já não ouviu? Jesus levou a enfermidade, não pode ficar doente. E quem disse que crente não fica doente? Esses tempos atrás eu estou em São Paulo conversando com um pastor amigo. Ele disse: rapaz, você não sabe o tumulto que está aqui. Eu falei: por quê? Porque uma dessas pregadoras dessa teologia de que crente não fica doente se internou com um nome falso no hospital e foi descoberta. Olha a vergonha, irmãos, pela qual passa uma pregadora, de se internar no hospital com nome falso, porque se disser o nome verdadeiro, cai na mídia. E como é que ficam as pregações de que crente não fica doente? Quem tem fé não fica doente. A Bíblia está cheia de pessoas que adoeceram, e algumas por amor a Deus. Estava lembrando aqui do testemunho de Blaise Pascal, que morreu com 39 anos de idade de uma doença incurável, no meio de um projeto que se transformaria na maior defesa da história do cristianismo.
da fé cristã. Pascal, que não conseguia escrever, então ele anotava algumas observações em pequenos papéis e pendurava num varal no seu quarto de enfermidade, para ver se depois ele juntava aqueles pensamentos e escrevia a sua apologética. E morreu antes, porque Deus entendeu que era a hora dele ir. Doente, enfermo e cheio de fé. E quantas pessoas crentes que você conhece não sofrem com a enfermidade? Eu sofri com uma enfermidade, tive que fazer uma cirurgia, fiquei 3 meses deitado, porque eu não podia me levantar, sob pena de romper os pontos da minha cirurgia. Fiquei 3 meses, irmãos. Você sabe o que é ficar 3 meses deitado? Cristiane ia me ver, ficava sentada do meu lado. Às vezes eu chorava, às vezes a gente conversava, às vezes eu só chorava, às vezes a gente conversava. E depois de 3 meses eu pude sair de casa pela primeira vez. Saí. Minha cirurgia estourou toda. Eu tive que voltar para a cama. Entrei numa depressão, só Deus para ter misericórdia da minha vida. E crendo, só Deus sabe o quanto eu criei que Ele podia me curar. Quantas vezes eu orei dizendo, Senhor, eu creio na cura, eu creio na cura. E aí olharam o meu ferimento e Ele estava lá. Eu dizia, mas Senhor, o que está errado? Eu estou crendo. Vinha gente de todo lado orar comigo e ora e profetiza e tal. Mas só Deus sabe também. E um pouco eu também sei o quanto eu aprendi naquela cama. Só Deus sabe o que Ele fez na minha vida naqueles dias. Só Deus sabe a dimensão do Marcelo que deitou e a dimensão da vida do Marcelo que ficou em pé. Porque Deus me ensinou a depender dele naqueles dias. Quanta gente de Deus você não conhece que fica doente? Então esse texto nunca teve nada a ver com o fato de que nós não podemos ficar doentes. Mas Ele levou as nossas dores. Então Ele não levou as nossas dores para que nós não ficássemos doentes, para que nós fôssemos inabaláveis, para que nós fôssemos inatingíveis, mas Ele levou as nossas dores para que nós soubéssemos a cada dor nossa que nós temos um amigo para nos consolar. Que nós temos alguém que sabe exatamente o que nós estamos enfrentando. Um Deus que não impõe sobre nós um peso da nossa enfermidade, mas que nos diz, vem para o meu colo, meu filho. Irmãos, quando Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele soube exatamente o que é sentir dor e por isso Ele pode nos socorrer nas nossas dores. Quando dói, nós temos um amigo verdadeiro que nos toma nas suas mãos e nos diz, não temas, eu sou contigo. É por causa desse consolo na dor que Jesus levou as nossas dores. Talvez por isso o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, vai dizer o seguinte, para que eu não me ensoberbecesse por causa das grandezas das revelações de Deus, Ele enviou-me um espinho para a carne, mensageiro de Satanás que me esbofeteava. E eu roguei 3 vezes para que o afastasse de mim, mas Ele me respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que terei maior alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas calúnias, nas difamações, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Esse é o apóstolo Paulo, entendendo que o Jesus que levou sobre si as suas dores, não era um Jesus que não lhe permitiria sentir novas dores, mas que diria em cada dor, a minha graça te basta. E se você hoje está vivendo um momento difícil, uma dor incurável, sofrendo com uma enfermidade que está te entristecendo, receba nessa noite o derramar da graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Graça que basta. Aí o texto segue e diz que ele foi condenado ao castigo. Olha só o que diz o versículo de número 5 e o versículo de número 6. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Em outras palavras, o único que não merecia aquele castigo era o próprio castigado. Há algum tempo eu escrevi um artigo que tinha como título O Dia em que o Homem Ajudou Deus. Sobre aquela experiência de Simão Cireneu de ser chamado pelos guardas para carregar por um momento a cruz de Cristo. Jesus estava cansado, caindo o tempo inteiro, e os guardas chamam um certo Cireneu para carregar a cruz. E no artigo eu digo, aquela cruz era mais de Cireneu do que de Jesus. Muito mais de Simão Cireneu do que de Jesus. Aliás, toda de Cireneu e nada ela de Jesus. Toda minha, nada de Jesus. Ele foi castigado por nossa causa. Não para que nós fôssemos inocentados, mas para que nós tivéssemos a alegria da justificação pela fé. Porque, embora Jesus tenha pago o preço, a culpa continua sendo nossa, irmãos.
Quando num tribunal um juiz diz absolvido, o que o juiz está dizendo para o acusado, para o réu, é que ele não é culpado do que o acusam. Isso é inocentar. Mas quando se diz você é culpado, mas a pena que te caberia outro pagou, isso não é inocentar, é justificar. Nós somos justificados não porque somos inocentes do que nos acusam, mas porque Cristo pelo seu sangue nos justificou. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Meus irmãos, nós não somos inocentes, mas nós estamos perdoados no sangue do Cordeiro. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos seguros no amor de Deus. Nós não somos inerrantes, vamos continuar pecando, mas nós poderemos sempre confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na missa católica, existe um certo momento no desenrolar da missa, chamado penitência, em que o penitente tem que dizer a seguinte frase: confesso-te, Pai Todo-Poderoso, e a meus irmãos aqui hoje, que pequei em pensamentos, em palavras, em ações e omissões. E aí, batendo no peito, o penitente tem que dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Do latim, mea culpa, que nós usamos no dia a dia aí. Mea culpa, minha máxima culpa. Eu acho que falta para o evangélico bater no peito e dizer: é minha culpa, minha máxima culpa. Fui eu, aqueles cravos eram meus, aquelas marcas eram para as minhas mãos, aquela lança era para o meu lado, aquela coroa de espinhos era para a minha cabeça, mas louvado seja o nome de Jesus, Ele pagou o preço no meu lugar, e hoje eu não sou inocente, mas eu estou justificado no sangue daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o diabo não me acusa mais. Ele tem com que me acusar, mas eu não aceito a acusação, é o Senhor quem justifica. Bato no peito só diante de Deus. Talvez por isso que Bonhoeffer tenha dito no seu livro Tentação, que sobre os nossos pecados nós não falamos com ninguém, muito menos com o diabo. Sobre os nossos pecados só falamos com Jesus. Sobre os nossos pecados só falamos com Jesus. Meu irmão, minha irmã, uma boa notícia para você nessa noite: os seus pecados estão perdoados, porque Jesus pagou o preço de todos eles, de todos nós, em todas as gerações. Mas aí o texto diz que ele foi humilhado. E de fato Jesus foi humilhado. Isso está aí no versículo de número 7, quando o texto diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Paulo tem essa visão de um Jesus humilde e servo. Quando em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma humana, e como homem foi humilde para se tornar servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus foi humilhado e humilhou-se até o ponto máximo do rebaixamento, porque entendeu que humilhando-se servia a Deus. Porque Jesus foi humilhado não para que nós sejamos exaltados, mas exatamente para que nós tenhamos a alegria do servir. E eu queria desafiar-nos para que nós oremos, a fim de que Deus nos dê uma igreja de servos. Gente que não tem nome, nem sobrenome e nem renome. Gente que não tem fama, não tem poder, não tem status. Gente que se contenta em ser conhecida como gente de Deus, servos de Deus. Há um texto no Antigo Testamento que fala de um profeta que saiu do seu lugar para ir falar uma mensagem para um rei. E a Bíblia não diz o nome desse profeta, apenas diz que era um homem de Deus. E eu fico pensando toda vez que eu leio esse texto: haverá nome melhor do que homem de Deus? Eu digo que no meu sepulcro, se isso for verdadeiro, eu quero que coloquem apenas serviu a Cristo. Serviu a Cristo. Fez o que fez como servo. Porque nós não temos mais nada nessa vida, meus irmãos. E se achamos que temos alguma coisa, é engano. Engano completo e total. Engano. Nós não temos nada, nós não somos nada. Nós só temos um Deus lindo, santo e verdadeiro. E Ele sim nos faz sermos importantes na presença dEle. Então eu queria convidar-nos que nós sejamos uma igreja de servos, para que ao invés de barreiras, limites,
distanciamentos, nós tenhamos aqui pessoas que amam e que abrem espaços umas para as outras, a fim de que convivam em amor. Porque Cristo nos deu esse exemplo. Ele foi humilhado não para a gente se sentir o máximo, mas para a gente saber que servir a Deus é o grande prêmio das nossas vidas. Servir a Deus, o grande privilégio. Por isso que eu gosto muito daquela frase de Spurgeon, quando ele diz para os seus discípulos assim: preparem-se, meus jovens amigos, para se tornarem cada vez mais fracos. Preparem-se para chegar a níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para o autoaniquilamento e orem para que Deus acelere este processo. Servir, amar a Deus e servir. Martin Luther King Jr. disse que quem não vive para servir, não serve para viver. Duro, não é? Mas Jesus foi humilhado para isso. E finalmente, eu vou terminar. Ele foi morto. E ele foi morto não para que nós escapássemos da morte, mas para que nós tivéssemos esperança na vida eterna. É assim que o texto se desdobra a partir do versículo 8. Quando se diz que ele foi cortado da terra dos viventes e a sua linhagem ninguém conheceu. Foi arrancado, tirado, foi morto, impedido de seguir vivendo nesta terra daquela maneira, mas Deus lhe deu uma extraordinária ressurreição, lhe deu um poder de vencer a morte, e porque Cristo venceu a morte, hoje eu e você, embora conscientes de que um dia vamos morrer, também estamos conscientes de que a morte não terá a última palavra na nossa vida, porque a palavra subsequente à morte será esta: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra será a palavra da vitória sobre a morte. E Jesus foi morto para que nós tivéssemos esperança na vida eterna. Essa vida não resume a nossa existência, mas há uma vida sendo preparada por Deus. Uma vida na qual eu e você vamos ingressar para a glória de Deus. Você crê nisso? Jesus nos ensina a viver uma vida diferente, muito diferente, baseada na sua própria vida, no seu caráter e na maneira como ele foi obediente à visão de Deus. Agostinho, no seu livro Confissões, diz o seguinte: Senhor, a nossa alma está, o nosso coração está irrequieto dentro de nós, até que encontre repouso em Ti. Eu sei que a vida não é só isso, Pai, e eu aguardo pela vida verdadeira que o Senhor tem preparado. Enquanto eu estou aqui, eu quero viver para a Tua glória. Quero ser quem Tu queres que eu seja. Cansei de viver para mim mesmo. Cansei de viver para mim mesmo. Não quero mais. Quero viver para Ti, só para Ti. Quero ser um vaso nas Tuas mãos. Quero ser um vaso nas Tuas mãos. Quero que me uses, Pai. Quero que me enchas com Teu Espírito Santo. Com Teu Espírito Santo. É isso que nós vamos dizer para Deus nessa noite. Que Deus forme o nosso caráter de novo, à luz de Cristo, desse Cristo esplêndido, lindo, maravilhoso, excelso, sublime, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Porque Ele fez tudo o que fez, para que nós pudéssemos ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. E John Stott diz no livro A Cruz de Cristo, como que alguém pode olhar para o vexame, para a desonra, para a cruz que Cristo assumiu e ver ali somente o que nós fizemos para Ele e não ver também ali na cruz a glória do que Ele fez por nós. Olhar para Isaías 53 é ver que Jesus fez tudo o que fez por mim e por você, meu irmão, minha irmã, para que nós fôssemos novas criaturas. Nós vamos orar juntos. Vamos lá? Obrigado, Senhor. Jesus, ajuda-nos a viver uma vida nova diante de Ti. Por favor, Pai, por favor, toca-nos pelo Teu Espírito Santo. Faz morrer em nós os nossos projetos, reaviva em nós os Teus. Tira de nós esse encantamento com a estética do mundo. Coloca em nós olhos que sejam capazes de ver a beleza que há naqueles que honram e temem ao Senhor. Tira de nós o desejo de agradar homens, dá-nos a alegria de quem agrada somente ao Senhor. Ó Deus, tira de nós o medo da dor e do sofrimento, o incômodo e a murmuração que advém da nossa enfermidade e dá-nos a bênção de toda vez que sentimos dor,
recorrermos àquele que sentiu dor para nos ajudar. Dá-nos, ó Deus, não nos sentirmos inocentes, sem pecado, e por isso muitas vezes alheios ao quebrantamento que o Teu Espírito quer promover em nós, mas faz-nos quebrantados para a Tua glória, Senhor, e alegres, não porque somos inocentes ou inerrantes, mas porque há um sangue sobre nós que nos purifica de todo o pecado. Oh Deus, tira de nós o desejo da exaltação, da soberba, do orgulho, da arrogância. Dá-nos um coração humilde nessa noite. Um coração como o Teu. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E tira-nos o medo da morte, porque a morte não tem a última palavra para nós. Há uma outra palavra nos aguardando e nós ansiamos por ela. Te esperamos muito, Jesus. Como te esperamos? Tu és o nosso bem maior, o bem supremo. Nós te aguardamos com toda alegria e ao mesmo tempo com toda disposição de fazermos o melhor enquanto Tu não chegas ou enquanto Tu não nos levas. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.